Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ask Lucas Montano Show, um canal onde vocês mandam as perguntas de vocês sobre tecnologia, programação e carreira e nós respondemos nas terças e quintas. Eu te convido a participar aqui do nosso quadro, Lucas? Não, participar de um episódio mandando a sua pergunta com a hashtag AskLucasMontano, deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Agora, vamos para a pergunta de hoje? Felipe Cavalcante pergunta: quais as diferenças existentes em modos de trabalhar de um desenvolvedor sênior no Brasil e na Europa? Já ouvi relatos de que na Europa é mais valorizado do que no Brasil o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Muito obrigado por mandar a tua pergunta, Felipe. E eu diria assim, eu quero falar um pouco sobre o que é um cargo e também algo que eu descobri depois que eu vim para o exterior, que é: o sênior não é o topo da escada técnica que alguém que trabalha com programação pode chegar. Eu descobri que tem mais duas posições acima do sênior, mas já vamos falar sobre elas. Primeiro, tu pergunta aqui se é valorizado mais do que no Brasil o equilíbrio da vida pessoal e profissional, e eu já te digo que Europa tem vários países. Então isso vai depender muito da cultura de cada país. E também vai depender da empresa que tu tá trabalhando, tá? Eu diria que, eu não sei, eu teria que generalizar. Nas empresas que eu passei aqui, sim, elas valorizavam mais o equilíbrio pessoal e profissional do que as empresas que eu passei no Brasil. Mas isso é algo muito pessoal e uma das coisas que eu posso te dizer, então, olhando pro que eu senti e o que eu pensei depois que eu me mudei, foi que o meu mindset mudou quando vim pra cá. E eu acho que isso tem a ver um pouco com a diferença social, entendeu? No Brasil eu tinha aquela mentalidade que eu tinha que trabalhar mais, fazer hora extra, fazer projetos. Eu ainda faço projetos em paralelos, como o YouTube, mas no Brasil parecia que eu tinha que estar sempre atrás de dinheiro, porque senão eu não ia conseguir ficar confortável. E quando tu se muda para um país que a diferença social ela é menor, tu acaba relaxando um pouco mais, e aí tu consegue ter o equilíbrio um pouco entre a vida pessoal e profissional. Mas isso eu acho que foi algo que eu tenho certeza que mudou em mim, foi o mindset. Eu não sei se todo mundo que vem pra cá passa por essa mudança, ou se isso já tá na cultura daqui, e por isso que dá essa percepção de que aqui as pessoas valorizam mais o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Mas eu diria, eu posso arriscar aqui que a diferença social e outros aspectos mais econômicos pode sim estar fazendo diferença nessa valorização da balança pessoal-profissional. Em termos técnicos, tá, não existe diferença nenhuma entre alguém que trabalha com programação sênior no Brasil ou aqui na Europa ou em qualquer outro país. A nossa área ela é globalizada, entendeu? O conhecimento é o mesmo. Tudo que vocês estão estudando e aplicam nos projetos no Brasil são as mesmas tecnologias, os mesmos frameworks, os mesmos problemas. E às vezes no Brasil, os produtos que vocês trabalham aí têm mais escala do que os produtos daqui. Então, eu não tenho os números, mas eu tenho quase certeza, por exemplo, que uma empresa como, sei lá, o iFood, que atende o Brasil inteiro, ela tem muito mais pedidos por segundo do que uma empresa de delivery de comida aqui na Holanda, onde o país Holanda é menor do que o estado onde eu morava no Brasil, que era o Rio Grande do Sul. Então a escala dos produtos que a gente cria no Brasil traz problemas, muitas vezes, que empresas, startups que focam no mercado europeu ainda nem tiveram que passar. Então, em termos técnicos, a gente não pode ter essa síndrome do cachorro vira-lata, porque a gente no Brasil, a gente consegue, no modo hard ali, aprender e colocar em prática muitas coisas que aqui a galera sabe de cor só na parte teórica. Mas vamos falar de cargo, tá? Primeiro, assim, esse negócio de sênior, júnior, eu já falei pra vocês que isso é só uma label, tá ligado? Isso é só uma etiqueta que o mercado de trabalho coloca pra dizer em poucas palavras o que tu, na tua posição, na posição que tu ocupa como funcionário, faz. Quais são as tuas responsabilidades. E também te colocar numa régua para poder comparar com outras pessoas, e depois também isso vai ter um pouco relação com teu bônus, com teu salário. Então, nada mais é do que uma label que o mercado coloca para conseguir, com poucas palavras, descrever
quais são as tuas responsabilidades, o que a empresa espera de ti e qual que vai ser a tua remuneração. Isso muda conforme o tempo passa e muda também conforme a empresa que tu vai atuar. Então, por exemplo, vamos falar de sênior. Quando eu vim para cá, eu pensava, né, que depois de sênior vinha tech lead. Então, para continuar crescendo na carreira, a gente ia até o topo, que, ao meu ver, era sênior. Até uns 2, 3 anos atrás eu achava que era sênior. E depois disso, tu teria que ir mais para uma área de liderança, tech lead, e depois virar, sei lá, gestor de tecnologia para conseguir crescer sem ir para a parte de gestão. Embora o gestor de tecnologia, né, Lucas, é a gestão. Mas, enfim, o sênior, ele implica em alguém que tem profundidade, experiência e maturidade para trabalhar de forma independente, tá? Então, isso é o sênior. Tu, como profissional sênior, precisa não depender de outras pessoas para te dizer o que é prioridade ou qual problema tu deveria estar atuando. Tu, como sênior, tu consegue ter, digamos, a maturidade, a experiência para decidir e sim consultar os teus superiores, os líderes, o PO, o PM do teu projeto, se tu deve ou não focar naquilo agora, mas tu tem a maturidade e experiência para ir atrás de problemas que tu pode estar resolvendo. E também, né, dar suporte para profissionais que têm menos experiência do que tu. A pessoa que é sênior, ela também tem um profundo conhecimento de uma tecnologia. Ou, se não uma tecnologia em específica, uma linha de produto, uma experiência com vários tipos de ciclos de lançamentos. Então, talvez tu não seja mega especialista numa linguagem de programação, mas tu é especialista, por exemplo, em desenvolvimento de aplicativos. E tu conhece um pouco do nativo iOS e Android, tu consegue resolver todos os problemas das duas plataformas com algum framework. E embora pode ser que exista alguém pleno que tem mais conhecimento técnico sobre aquele framework, tu com mais experiência consegue ser identificado e colocado a label em ti como sênior. Mas, Lucas, tu comentou que sênior não é o último patamar que a gente pode chegar na carreira técnica, né? Então, o que vem depois de sênior? Depois de sênior, e isso vai depender muito de empresa para empresa, existe um cargo que se chama Staff Engineer. E depois tem o Senior Staff Engineer. E acima do Staff tem um Principal. E como eu falei, vai depender muito da empresa, qual que é a definição de Staff e de Principal. Tem empresas que vão ter Junior, Mid, que é pleno, né? No Brasil a gente chama de pleno, aqui no exterior a galera chama de Mid. Depois tem Senior, e muitas empresas vão ir de Senior para Principal, ou Senior para Staff, ou Senior Staff Principal. Eu acho que eu nem preciso continuar falando aqui qual que é a diferença, porque eu já vou dizer a real para vocês. A real é que o mercado precisa dar um sentimento de crescimento para aquela pessoa que quer continuar na parte técnica e precisa reter esse profissional. Então, antigamente era reter até virar sênior, aí agora, ok, esse sênior já é sênior há 5 anos, até o quanto ele pode crescer, sênior 1, sênior 2, sênior 3. Não, vamos criar um novo label aqui, vamos criar o label de staff, vamos pensar em responsabilidades que a gente pode colocar para essa pessoa. Ok, mas aí depois disso vem o quê? Não, depois disso vem o principal. E eu aposto para vocês que já deve até existir um cargo acima do principal para manter os funcionários nessa escada corporativa. E qualquer diferença e responsabilidade que eu fosse listar para vocês aqui entre senior, staff e principal seria uma generalização, porque vai depender muito de empresa para empresa. Mas esse vídeo não é sobre isso, esse vídeo é responder o Felipe se existe diferença entre um sênior no Brasil e um sênior no exterior. E Felipe, na minha experiência, não vi diferença alguma. Essa dúvida é mais aquele sentimento do cachorro vira-lata que a gente tem. Muito obrigado por mandar a tua pergunta. Se tu quer participar do próximo episódio, não esquece de comentar aqui com a hashtag #LucasMontano e a gente se vê no próximo vídeo.